Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser sobre o meu relato de parto e tudo que aconteceu comigo, como foi. Eu sei que muitas pessoas podem, né, se perguntar ou até falar, né, de por que eu tá falando sobre esse assunto, por que eu tá relembrando, né, mas eu acho que esse vídeo vai servir de uma forma de informação para outras mamães, para outras gestantes, eh, porque quando eu passei tudo que eu passei, eu busquei muita informação e não achei, né. O meu caso, ele é um caso que não tem muita informação, não tem muito, sobre, então, esse vídeo vai ser mais para isso, para ajudar outras pessoas, eh, se passarem pelo mesmo que eu passei, ter um pouco de informação e saber, os sintomas, saber como proceder e, enfim, espero que possa ajudar. Eu cheguei até o início do 6º mês de gestação. Foram 5 anos, né, tentando engravidar, buscando, né, o positivo e infelizmente, eu perdi meu menininho, né, meu bebezinho, mas, eu entendo o porquê, confio em Deus, nos planos dele e enfim, eu levei uma gestação muito saudável, né, até o ocorrido. Eu tomava muitas vitaminas, fazia os exames corretamente e até então estava tudo bem comigo, né, os exames tanto de sangue quanto de imagem, ultrassons, enfim, tudo estava bem, aparentemente, tudo correto, tudo andando bonitinho, mas eu tive algumas coisas, alguns sintomas que quando eu estava tendo esses sintomas eu pesquisava e dizia que era normal de uma gestação, mas hoje eu vejo que eram sintomas, né, que meu corpo estava me dizendo que alguma coisa estava errada. Quando eu completei 20 semanas, um pouco antes, na verdade, eu completava a semana, eh, eu completava a semana, se eu não me engano, no sábado, e isso aconteceu no domingo para segunda. O que que acontece? 2 dias antes da minha bolsa romper, né, eu tive ruptura de bolsa precoce, mais prolapso de cordão. Então 2 dias antes da minha bolsa romper, eu senti muita cólica, muita cólica. E essas cólicas eu senti apenas no início da gestação, ali nos 2 primeiros meses, nem 2 primeiros meses, no primeiro mês, mais ou menos, eu sentia muita cólica, mas, os médicos diziam que era normal, porque, o útero tá crescendo, tá se desenvolvendo, né, tá crescendo para comportar o bebê e é normal ter essas cólicas. Mas aí depois de 1 mês e meio passou, eu estava sentindo uma cólicazinha muito chata no pé da barriga, e a gente não pode tomar nada, né, a única coisa que me receitavam a tomar era Buscopan simples, caso eu tivesse muita dor, mas mesmo assim eu evitava de tomar, mas eu estava tendo, né, muita cólica. No domingo, mais cedo, quando eu acordei, eu comecei a ter um corrimento, eu vou até deixar uma foto aí pra vocês, eu comecei a ter um corrimento amarelo, tipo uma gosminha amarela. Cheguei a pesquisar na internet, cheguei a conversar com a minha mãe, que ela trabalha no hospital, né, e ela disse, ela, né, perguntou pra alguém de lá que trabalha, né, que entende um pouco mais, e disse que isso era normal da gestação. E na internet também dizia que era normal da gestação esse corrimento, mas que era pra observar, né, se aumentasse a quantidade ou se prolongasse por mais alguns dias, era legal ir numa consulta, né, consultar pra ver. E, né, eu confiei naquilo de que era normal, mas que era pra mim observar. Como tinha começado no domingo, e eu estava sentindo cólica já desde o sábado, mas, não tem muito, né, como eles falam que é normal a cólica, não tem muito o que você fazer, porque você vai no hospital, eles não podem te dar nada, em casa você também não pode tomar muita coisa, então, né, não tinha por que eu ir pro hospital, né, se era só uma cólicazinha, e era normal. Então no domingo eu confiei de que aquele corrimento era normal e segui, né, segui minha vida. Quando foi de madrugada, a minha bolsa rompeu, estourou. E aí, a gente correu pro hospital, foi um susto muito grande. Eu estava dormindo e eu só escutei um barulho e aquele aguaceiro todo. Eu até achei que eu podia ter feito xixi, mas aí quando eu sentei no vaso, eu fiz xixi, muito xixi, e aí eu vi que aquela água não era xixi. E aí a gente correu, né, pro hospital naquele desespero. Quando eu cheguei lá, a médica fez o toque e ela viu que eu tava com 1,5 dedo de dilatação e, né, que eu ia precisar internar. Então a gente internou, né? Até então, eu tive que aguardar, como foi de madrugada, eu tinha que aguardar até outro dia pra fazer ultrassom pra gente ver como que tava a bolsa, porque a bolsa tinha rompido, mas tinha chance de não ter rompido por inteira, né? De ter ainda ali.
um pouco de película ou talvez ter líquido, né? Porque acontece, tem muitas gestantes que perdem um pouco de líquido na gestação e leva a gestação até o máximo que consegue com um pouco de líquido na bolsa. E assim foi, eu internei no dia 1º de abril. E aí aguardei aquela madrugada até, isso devia ter sido por volta de umas 3 e pouca da manhã. Aguardei até 9 e pouquinho do outro dia para fazer ultrassom. Quando a gente foi fazer ultrassom, a gente viu que a bolsa ela tinha se rompido por inteira. Ela não tinha só tido um furo ou algo do tipo. Ela tinha se rompido por inteira e estava sem líquido nenhum. Eu tinha perdido todo o líquido da bolsa. Ou seja, o bebê ele estava solto somente no útero, né? A bolsa que envolve o bebê com a água, ela tinha se rompido e não tinha líquido nenhum ali que sustentava ele. E aí, qual era o protocolo a seguir, né? Eu iria ficar internada, repouso absoluto assim, né? Até então eu podia levantar somente para fazer xixi e para tomar banho. Mas era assim, aquelas coisas assim, levanta, rápido, faz o que tem que fazer e volta, sem ficar muito tempo em pé, né? Mas, muita hidratação, muito soro, muita água, para tentar fazer com que o corpo produzisse novamente esse líquido, né? Só que sem bolsa, é porque assim, no ultrassom não dava pra ver se ela tinha assim, como que tava, né? Se tinha, a película ainda tava ali, não dava pra ver. Porque o que reflete no ultrassom, que a gente consegue ver o bebezinho, é o líquido. E sem o líquido fica difícil de ver. Então eu conseguia ver algumas coisas, mas com muita dificuldade. Mas ele tava bem no ultrassom. Tava bonitinho, perfeito. Coração assim, batendo a mil, ele mexia muito, né? Bem nessa fase eu já sentia ele mexer. E depois que a bolsa rompeu, eu sentia muito mais ele mexer. Por fora, assim, se você colocasse a mão, você não sentia, né? Muito pouquinho, uma tremidinha assim. Mas por dentro, eu sentia muito, porque ele tava somente ali dentro do útero, né? Então, eu sentia muito mais do que antes da bolsa romper. Muito mais sensibilidade. E protocolo era, né? Repouso, iria continuar internada e bebendo muito líquido, soro um atrás do outro. O médico ele achou por precaução já entrar com antibiótico, apesar de que eu não tinha nenhuma infecção, não tinha nada, os meus exames de sangue estavam muito bons, mas ainda assim ele achou por necessário, porque como eu tava com um dedo e pouquinho de dilatação, tava aberto, vamos dizer assim, né? Não tinha nada que protegesse o neném, vamos dizer assim, e a bolsa que protegia ele não tinha mais, né? Então ele achou por melhor já entrar com antibiótico. No quarto dia que eu tava internada, no dia 4 de abril, porque eu entrei, né, internei no dia 1º, eu levantei pra ir no banheiro e fui tomar um banho, fui me lavar. E assim que eu fui me lavar, eu senti alguma coisa sair, né? Na verdade, antes disso, ficava saindo uma aguinha, que eu acredito que devia ser o resto de líquido, e ficava saindo esse corrimentozinho amarelo, que já tinha saído no domingo, antes. Ele ficou saindo nesses dias, né, que eu fiquei lá. E aí, nesse dia 4 de abril, eu levantei, né, fiz xixi e fui me lavar. Tinha me dado dor de barriga, só que assim, a dor de barriga você não faz esforço, ela vem e sai sozinha, né? E aí eu fui me lavar rapidinho, porque eu tava com acesso no braço, então era difícil de limpar, tudo, enfim. Preferi jogar uma aguinha rapidinho. E aí eu fui me lavar. Quando eu fui me lavar, já no vaso eu já tinha sentido que tinha saído alguma coisa. Só que eu achei que era o corrimento, porque eu sentia sair, né? A gente sente, né? Sair. E aí eu achei que era o corrimento que tinha saído. Aí eu levantei normal, fui me lavar. Quando eu fui me lavar, que eu fui pôr a mão, eu senti o cordão. Ele fez assim, ó, um ganchinho. E eu senti essa parte aqui, coloquei meu dedo. Bem na hora que eu fui passar o sabonete, assim, que eu fui passar o sabonete, meu dedo, ele agarrou no cordão. Quando eu senti aquilo ali, eu levei um susto. E aí eu falei pra minha avó tava comigo, eu falei pra minha avó, falei, vó, chama as meninas, né, chama alguém lá, porque tá saindo alguma coisa aqui. Quando a enfermeira veio, ela só baixou e olhou e ela falou pra mim, tá saindo o cordão. Eu pensei ali, né, na hora, tá nascendo. O cordão tá saindo, tá nascendo. A criança tá nascendo. Corri pra cama, deitei na cama, fiquei com as pernas elevadas assim, e com a mão apoiada lá, né? Sem forçar, sem nada, só com a mão apoiada. Só assim, com a mão apoiada. Sem fazer força pra dentro, nem nada. Aí nisso, já veio as enfermeiras, elas já vieram com os aparelhos pro parto. Chamaram a médica, né? Eu cheguei a passar por algumas negligências, né? Mas esse não é o motivo do vídeo, eu não vou contar essa parte, não vou expor nada, até porque essa não é a intenção do vídeo, a intenção do vídeo é para ser informativa, né? E ajudar outras gestantes
que se passarem, né, tiverem sintomas parecidos com o meu, ou se passarem pela mesma coisa que eu, saber como proceder, como tentar, né, resolver da melhor maneira possível. E ali eu entrei em desespero, porque eu entendi, né, na minha cabeça, eu entendi que eu tava em trabalho de parto, porque o cordão saiu, nunca tinha passado por isso. E ali eu entrei em desespero, me vi num momento muito delicado. E aí, graças a Deus, né? Como eu falei, minha avó que tava comigo, minha mãe tinha saído, tava em outra cidade, não tinha como ela vir me dar apoio ou ajuda. Meu esposo também estava em casa, a 10 quilômetros do hospital. E eu precisava de alguém ali comigo que entendesse um pouco das coisas e que pudesse me dar um apoio, me ajudar e não deixar que acontecesse o que estava previsto para acontecer, que, né? Já vieram com os aparelhos de parto para realmente realizar o parto. E, né, graças a Deus a minha irmã, ela tava de plantão nesse dia, só que ela trabalha pro setor. E aí, né, alguém chamou ela e ela veio e me ajudou, me acalmou, me deixou mais tranquila. E ali a gente entendeu que não era a hora, não era o momento, né, dele vir. Inclusive, a médica, quando ela veio, ela examinou, ela tocou no cordão, né, antes de colocar o cordão pra dentro, e ela disse que não tinha batimentos, mas que a gente ia fazer ultrassom pra ver se tinha batimentos ou não, né. Então ali eu entrei em desespero, porque eu achei que meu neném tinha morrido, e que realmente, né, só que minutos antes, se eu não me engano, não tinha dado nem meia hora antes, a gente tinha ouvido o coraçãozinho dele, né, que minha avó, ela foi ficar comigo e ela nunca tinha ouvido. Então a enfermeira veio e ouviu, aí ela ainda mostrou pra minha avó, tudo certinho, então assim, não tinha dado nem meia hora antes, né. Então foi uma coisa muito rápida, muito desesperador, mas, né, a gente conseguiu me manter tranquila, porque eu precisava estar tranquila naquele momento, né. Fui pro ultrassom. Quando chegou lá no ultrassom, eu tava muito aflita, porque até então a informação que eu recebi é que não tinha batimentos. Mas quando a gente chegou lá, pra graça de Deus, né, porque eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu vivi um milagre de Deus na minha vida. E eu vi a mão dele a todo momento me sustentando, me guardando e sendo comigo nesses 14, 15, né? Nesses 15 dias que eu fiquei no hospital. E pra graça de Deus, né? Pro nome dele ser glorificado, tinha batimentos. O Danielzinho estava lá, coração batendo muito forte e muito bem. E eu sou muito grata, sabe, a Deus por não ter acontecido naquele dia, né? Não ter ocorrido no dia 4, né? Não ter ocorrido naquele dia o nascimento do Danielzinho, tudo, porque eu não estava preparada ainda. Na verdade, a gente nunca tá preparada. Essa é a verdade. Só que se tivesse sido naquele dia, da forma como tudo aconteceu, né? Eu sozinha ali, se tivesse sido da forma como ia ser, né? Hoje realmente eu não sei o que seria de mim. Agradeço a Deus porque depois desse dia, do dia 4, depois do ultrassom que a gente viu que tinha batimentos, que ele tava ali bem perfeitamente, né? Depois desse dia 4, foram mais alguns dias até realmente o dia 14, né? Que foi o dia que que o coraçãozinho dele parou. Esses dias, né, foram dias que eu fui me preparando psicologicamente e eu fui aceitando, Deus trabalhou dentro do meu coração, tanto o meu quanto, né, dos meus familiares, pra gente entender a vontade de Deus. E hoje eu sei que eu não tô 100%, mas graças a Deus eu não me afundei, sabe? Não me afundei numa depressão e não fiz alguma coisa pior, sabe? Comigo mesma e graças a Deus o Senhor cuidou de todas as coisas para que não fosse, né, naquele dia. E sim no dia certo, que era para ser, né? Pelo menos é assim que eu entendo. E é nisso que eu acredito. E ali eu voltei pro quarto, né? E o protocolo, ele mudou, mudou em partes, porque aí sim, eu não podia levantar mais, pra nada. Era deitada, levantar, nem ficar sentada eu não podia. Então eu tinha que ficar deitada, levantar assim, reclinar só um pouco pra me alimentar, mais nada. As necessidades era tudo ali na cama, o banho era na cama, tudo na cama, não podia levantar. Porque se eu levantasse, corria o risco do cordão, né, sair todo pra fora e o neném nascer, né? E continuar com a hidratação. A cada 3 dias, se eu não me engano, colhia os exames novamente pra ver se não tinha nenhuma infecção, porque eu corria muito risco de pegar uma infecção. Porque eu estava ali com o colo aberto, né? Tinha o cordão que ficava saindo e voltando. E tanto eu quanto o Danielzinho, a gente corria muito risco de infecção. Infecção muito alta. Um dia antes do cordão sair, eu fiz o ultrassom morfológico do segundo trimestre. Eles me levaram pra fazer, né, o ultrassom morfológico. E no morfológico ele tava perfeito. Ele tava tudo bem, sabe, com ele. Ele tava crescendo, ele tava engordando e apesar de não ter líquido,
A barriguinha dele tava cheia sempre, o estômago tava cheio, os pulmões hidratados, e a gente sabe que isso é só Deus, porque como que a barriguinha do neném fica cheia? O neném, ele engole o líquido. E aí ele fica ali, ele engole o líquido, aí ele faz xixi, e ele engole, faz xixi, ele engole, faz xixi, e vira esse ciclo. E isso mantém a barriguinha dele cheia, os pulmões hidratados, porque ele tá engolindo líquido, mas não tinha líquido. Então não tem outra explicação a não ser Deus, né? Eu passei por uma parte difícil nessa ultrassom, porque eu entendo o lado médico, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de cuidado. Porque o que acontece? Como o médico falou, né? Era uma embalagem que estava aberta. E o Danielzinho, ele podia correr risco de ter uma malformação quando ele nascesse, alguma deficiência, alguma coisa do tipo. Corria riscos para ele, corria riscos para mim. Mas eu mantive firme de que eu não iria, de maneira alguma, interromper a gestação. Eu ia prosseguir confiando em Deus no que tivesse que ser. A não ser que realmente fosse a hora dele nascer, e é lógico que eu não ia interromper, se fosse o momento, mas eu não podia tomar uma decisão, sendo que estava tudo bem com ele, estava tudo bem comigo. Apesar das circunstâncias, né? Estava tudo bem com ele, estava tudo bem comigo, então eu não podia fazer isso. Eu nunca, na minha vida, eu iria conseguir fazer uma coisa dessa. Então, eu prossegui, né? Escolhi prosseguir do jeito que tinha que ser e seguindo. Qual que era vamos dizer assim, a nossa esperança, a nossa meta, vamos dizer assim, era manter a gestação o máximo que a gente conseguisse para ser seguro para o Danielzinho viver aqui fora. Quando seria isso? Quando eu completasse as 24 semanas. Por que as 24 semanas? Porque a UTI, ela não aceita crianças com menos, né? Tem que ser com 24 semanas. E então, porque abaixo disso as chances são muito baixas. Eu sei que tem UTIs que aceitam em outros lugares, mas na minha cidade não tem UTI. A mais próxima é uma cidade vizinha, que fica mais ou menos uma horinha, quase duas, e só aceita, né, acho que eu não lembro o nome do que é, enfim, mas só aceita com 24 semanas, então eu tinha que aguardar até as 24 semanas. Então o protocolo era continuar de repouso, hidratação, até as 24 semanas. E assim a gente seguiu, né, aguardando. Quando foi no dia 13, no sábado, eu completei as 22 semanas, e por mais que eu estava passando por um processo muito difícil, eu estava esperançosa, porque só faltava mais 2 semanas, né, pra, vamos dizer assim, mudar o nosso quadro, né. E aí, eu completei as 22 semanas no sábado. Aí no domingo, né, foi um dia muito gostoso. Minha mãe ficou lá comigo, meu esposo ficou lá comigo, minha irmã também deu uma passadinha lá. E eu tava com muita vontade de comer esfirra. E aí a enfermeira liberou, né, de pedir, de que eu pudesse pedir pra me comer, né, porque isso me faria bem também. E aí, quando chegou a noite, a gente pediu a esfirra, comemos, né, rimos bastante, brincamos bastante. E aí meu esposo veio pra casa pra descansar, porque no outro dia ele tinha que trabalhar cedo, né. E minha mãe ficou comigo. E aí a gente se preparando pra dormir. A gente tinha ouvido o coraçãozinho dele mais cedo, antes do meu esposo ir embora, que tava bonitinho. E me preparando pra dormir quando eu fui, né, fazer xixi. Porque eu tava tendo que usar fralda, porque eu não conseguia usar a comadre, né. Pra quem não sabe, a comadre é como se fosse um pinico gigante, né. Eles colocam embaixo da gente quando a gente tá deitado pra gente fazer xixi. E eu não conseguia usar de jeito nenhum essa comadre. E aí eu fazia na fralda, e aí nesse dia, antes de dormir, a gente decidiu pegar a comadre pra tentar, pra ver se eu conseguia. E aí eu consegui fazer xixi na comadre. E aí foi uma alegria, foi assim, uma alegria muito grande, eu fiquei muito feliz. Só que assim que eu terminei de fazer xixi, o cordão do Danielzinho, né, o cordão saiu novamente pra fora. E aí a gente já correu pra inclinar as pernas o mais alto possível. Porque quando o cordão saía, a gente fazia isso, a gente levava as pernas, né, pro cordão ele conseguir voltar pra dentro. Ou quando não era assim, a enfermeira vinha e colocava o cordão, né, pra dentro, empurrava. E aí a gente correu naquele desespero, né, e chamou a enfermeira pra ela vir, né, olhar. E aí na hora que eu inclinei o mais, assim, o máximo que eu consegui, eu senti que o cordão, ele voltou pra dentro. Só que a gente ficou um tempo ali, né, antes de o cordão voltar realmente pra dentro. E aí o que acontece? O maior perigo desse cordão ficar saindo no canal de parto é porque é um canal muito estreito, né? E aí o que acontece?
pelo cordão que passa a oxigenação do bebê. Então, quando o cordão ele tá ali para fora, é perigoso porque se pressiona o cordão, pode faltar oxigênio para o bebê, né? Então, esse era um dos riscos maiores que se tinha, né, quando o cordão saía. Fora também a contaminação, né, que podia ser contaminado, porque tava aqui fora, né? Então podia pegar alguma bactéria, alguma coisa, né? E aí, quando ela veio já com um negócio para escutar o coração, né? E aí a gente já não conseguia ouvir o coraçãozinho dele como mais cedo. Já não conseguia localizar muito bem. A gente ouvia bem no fundo, assim, o batimento dele, mas bem mais baixinho e mais fraquinho. E aí ali eu já entendi o que estava acontecendo. E aí, né, a enfermeira falou, bom, amanhã cedo a gente vai fazer ultrassom pra ver como que tá, né? E aí ali a gente se preparou pra dormir, eu continuei na mesma posição. E ajeitei o máximo que eu consegui pra conseguir dormir. Mas a gente não consegue dormir. Principalmente quando a gente já entende o que tá acontecendo. E aí ali eu fiquei, né? Aquele momento devia ser umas 11 e pouca da noite, quase meia-noite. E ali eu conversei com Deus. E eu falei pra ele que eu entendia, eu entendia a vontade dele. Que se fosse pra ele sofrer aqui fora, que ele podia levar de volta. E que a única coisa que eu pedia pra ele era força, pra ele me dar força, pra ele me sustentar. Porque a partida do meu bebezinho, que eu demorei tanto pra conseguir, que aquilo lá, que aquela partida ia me destruir. Então, que eu só pedia que ele me sustentasse e me desse força. E ali eu acho que eu peguei no sono, assim, rapidamente. E quando foi umas 2 da manhã, eu senti ele partindo, porque ele tinha passado aquele domingo, ele não tinha mexido muito aquele domingo, sabe? Ele ficou muito quietinho durante o dia. E geralmente ele mexia muito, 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 principalmente perto da hora das refeições. E aí ele mexeu muito, às 2 da manhã, mexeu muito, assim, de uma forma que chegava a doer, sabe? Mexia muito, 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 muito. E aí eu acordei minha mãe, né, eu acredito que também não tava dormindo. E aí eu chamei ela e falei pra ela que tinha alguma coisa diferente. E ali, dentro do meu coração, eu senti que ele tava partindo. E aí ele ficou, acho que mais ou menos 1 minuto dessa forma. E aí ele parou. E quando ele parou de mexer, eu senti que ele tava partindo. E aí ali eu virei pro canto e chorei. Chorei bastante. E aí assim, no outro dia a gente acordou cedo. O meu ultrassom, se eu não me engano, foi às 9. E assim, por mais que eu já sabia do que tinha acontecido, eu ainda tinha um pouco de fé de que podia viver um milagre, sabe? Então a gente foi pra aquele ultrassom. E aí quando a gente chegou, a gente foi fazer ultrassom. E realmente não tinha mais batimentos, né? E ali eu senti que um buraco abriu no meu coração, sabe? Um buraco muito fundo. E aí a gente voltou pra maternidade, né? Eu teria que passar pelo parto, porque, né, uma cesárea não era mais indicado. O médico veio, fez o toque, e eu tava com 2 centímetros de dilatação. E aí, o meu corpo ele não tinha indícios nenhum, eu não tinha dor, não tinha nada. Então, eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, como que vai proceder todas as coisas, né? Como que vai ser? Porque, por mais que eu já sabia de algumas coisas, parece que naquele momento eu não sabia de nada. Então eu perguntei pra ela, falei, mãe, como que vai proceder? E aí ela falou pra mim, ela falou, Isa, a gente pode esperar o seu corpo. A gente pode esperar o seu corpo entrar em trabalho de parto sozinho. Só que esse processo, ele pode ser hoje, e como pode ser amanhã ou daqui 2 dias, né? Vai depender do seu corpo. Ou a gente pode entrar com o sorinho pra vir as dores, né? Pra vir as dores. E vindo as dores, a gente dilata, né? Pra o nascimento do bebê. E aí eu falei pra ela, falei, bom, mãe, vamos esperar um pouquinho, pra gente poder ver. E, né, ver como que o meu corpo vai reagir. E ali a gente aguardou, né? E eu pedi muito pro Senhor, falei, Senhor, não deixa eu sofrer com isso, sabe?
já é um processo muito difícil, porque eu sonhava com um parto, sabe? Sonhava muito, idealizava muito, e eu já tinha que passar pelo processo de trazer meu filho ao mundo sem vida. Então, eu pedi muito pra ele para que fosse o mais rápido possível. E ali a gente teve que entrar com o sorinho umas 2 horas da tarde, mais ou menos. E aí começou o processo, né? De dilatação. Eu fui pro chuveiro. Só que eu não tinha muita força, principalmente nas pernas, porque como eu fiquei 14 dias deitada, eu não tinha força, né? A gente vai ficando. A gente fica fraco, né? Então eu não tinha forças de ficar em pé, sentada, agachada, enfim. Mas foi um processo muito rápido. Eu dilatei muito rápido, graças a Deus. E aí, quando eu cheguei mais ou menos acho que no 7º centímetro de dilatação, a gente foi pra cama pra poder já se preparar. E aí, eu fiz 2 forças e ele nasceu. E foi, assim, difícil pra mim. Mas eu agradeci muito a Deus porque, por mais que fosse um momento triste, muito triste, foi muito bonito. Foi um parto, assim, lindo, sabe? Muito lindo mesmo. E ali a enfermeira perguntou se eu queria segurar ele. E eu falei que sim. E aí ela colocou ele no meu colo. E ele era perfeito. Lindo. Muito grande. Ele tinha 28 centímetros. Pesava quase 450 gramas. E ele era lindo, 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 lindo. Tudo perfeito, formadinho. Todos os dedinhos. Narizinho, a boca. E ali eu agradeci muito a Deus, porque a gente pode ver como ele era. Eu pude pegar ele no colo por algumas horas. A gente pode tirar foto dele, registrar, porque o que fica são as memórias e as fotos. Minha esposa pode tocar nele. Então eu agradeci muito a Deus, porque a gente sabe que muitas não têm essa mesma oportunidade. E eu pude de alguma forma conhecê-lo. Ter uma noção de com quem ele se parecia, porque ele já tinha ele já tinha a feição formada. Já dava pra ver o narizinho de quem que era, a boquinha de quem que era, a mãozinha de quem que era. E ele parecia muito com meu esposo, muito, muito, muito. E ele nasceu às 4h20, quase 4h30 da tarde. Então foi um parto muito rápido, realmente da hora que a gente induziu, né, das 2 da tarde até as 4h30. E foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. E por mais que teve toda essa parte muito dolorosa, muito difícil, eu sou muito grata a Deus. Porque eu pude vê-lo, pude senti-lo, né? E eu tinha acabado de entrar no 6º mês, né? E eu pude passar aí esse tempo com ele, que foram os melhores da minha vida. E aí agora eu vou passar por uma investigação, porque não tem motivo, não tem, assim, nada que explique o porquê aconteceu, porque a bolsa estourou. Então a gente vai passar por um processo investigativo pra ver, né? E é isso, o que eu posso deixar de conselho é que não fique com medo, sabe? Qualquer coisa que você sentir que não está certo, vai atrás. Vai no hospital, nem que você pareça ser chata. Mas qualquer coisinha, vai, pergunte e exija que você seja avaliada, porque não acho que tudo é normal. Não acho que tudo é normal da gestação, porque não é. São sinais que muitas vezes alguma coisa não está certo. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer dor que você sentir, um corrimento diferente, vai sim, vai no hospital sim, procura entender, procura se informar. E pesquise muito, 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 porque muitas coisas eu sabia, eu pesquisava muito, então foi mais fácil pra mim passar. Lógico que eu tinha alguém também muito bem informado ao meu lado, que era minha mãe, pra ela já trabalhar, né, nessa área. Mas a gente pesquisava muito, eu me informava muito. E a gente sabe que tem algumas coisas que acontecem, algumas negligências que acontecem. Então, quando você é bem informada, tem menos chances de você sofrer com isso. Então, esse é o meu relato, né, de parto. Espero que, de alguma forma, isso sirva de ajuda para alguma outra gestante. E é isso, né? Se cuidem, façam o que estiverem ao alcance de vocês para que dê tudo certo na gestação. Mas também entendam que tem coisas que acontecem na nossa vida que não cabe a nós. E tem coisas que são para ser, por mais difícil que seja de a gente entender. Até hoje eu não entendo algumas coisas, mas eu confio em Deus.
O luto, ele dói, ele castiga a gente todos os dias. Mas eu tenho a fé e a esperança de que um dia eu vou encontrar meu bebezinho lá no céu. Eu luto pra isso, aqui na Terra. Pra que um dia a gente possa se encontrar. É isso e um beijo pra vocês.